Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui com todos vocês para o nosso segundo encontro da nossa jornada, tá bom? Do progresso, do avanço financeiro, da prosperidade. É isso que Deus tem para mim e para você. Deus quer que eu e você prospere, tá bom? Esse é o modelo do céu, esse é o modelo de Deus. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Antes de tudo, só lembrar você, se você não faz parte, então aí dos nossos inscritos, se inscreva aí no nosso canal, não deixe de dar o seu like, né, que é o seu joinha, apertar o botãozinho aí, e nos seguir, para você receber os avisos de quando tiver novos conteúdos também. Tá bom? Então hoje a gente está indo aqui para o segundo encontro, tá bom? No encontro anterior, na minha introdução, eu falei para você da guerra espiritual que é a vida financeira, que existem entidades, existem espíritos malignos que conspiram, trabalham para que eu e você, então, não desenvolva nessa área. Tá bom? Esse é o desejo de Satanás para nos mantermos cativos, reféns de um pensamento. Mas o Senhor Jesus, ele veio para nos dar vida e vida e abundância. E quando a gente conhece a verdade também nos liberta. Tá? Então, hoje, o nosso encontro é sobre primícias. Tá bom? Então, primícias é um princípio libertador, porque é um princípio de honra. Deus honra princípios. A fé, por exemplo, é um princípio de honra. Uma coisa que Deus honra quando nós temos é fé. Tudo que é feito por fé, Deus abençoa. Deus abençoa não atos de sacrifício apenas. Deus, ele abençoa aquilo que o homem faz com fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é um princípio. Ao mesmo tempo, a fé também é um dom. Por quê? Porque pode ser pedido. Dons são habilidades, são recursos dos céus que Deus entrega aos homens. Então, quem não tem fé pode pedir que Deus concede fé. Deus aumenta a fé, Deus multiplica a fé. Então, é um princípio. E uma outra coisa que se tem é honra. É um princípio de Deus. Deus honra a sua palavra. Deus vela pela sua palavra para fazer-a cumprir. Então, hoje eu quero falar com você sobre primícia. Se você tem alguma dificuldade com esse assunto, e aliás, alguns assuntos na igreja, muitas vezes eles são tabu. Sexo, por exemplo, é um tabu em muitas igrejas, quando vai se falar. Sexualidade é a mesma coisa, né? Tá ligado, mas não é a mesma coisa. E matrimônio, a gente sabe que as pessoas são casadas, precisa falar, mas muitas pessoas ficam constrangidas quando o assunto é falar de relacionamento matrimonial, e não deveria ser. E o outro tabu é vida financeira. Você quer ver um ambiente, uma atmosfera mudar? Chega num lugar, quando tudo estiver falando, alguém está falando de futebol, está falando de Netflix, da série, puxa o assunto para o lado para dizer assim, gente, eu queria falar com você sobre vida financeira, sobre ofertar no reino de Deus, sobre contribuir, sobre como a gente pode ser mais presente, como que a gente pode ser mais atuante, então, no quesito financeiro. Então, a atmosfera muda. Sabe, um culto, quando está ali, o pessoal está no louvor, quebrantado, e se quebranta. Você vê muita gente chorando, por exemplo. Mas, olha, de verdade, há mais de 20 anos eu sou pastor. Eu estou tentando me lembrar qual foi a última vez que eu vi alguém chorando no momento de ofertar. No momento que chega no culto e que o pastor diz assim, agora é o momento de nós ofertarmos. Eu nunca vi ninguém chorando. Por exemplo, chorando de contrição, gente. Não é de tristeza, porque tem conta para pagar, porque está cheio de dívida. Não é isso. Chorando de contrição, de dizer, Deus, eu estou tão contrito porque hoje eu posso trazer a minha oferta, a minha contribuição, o meu dízimo. Hoje eu tenho convicção, Deus, de que aquilo que eu estou trazendo até o altar do Senhor está beneficiando o evangelismo,
está beneficiando a propagação da palavra, as portas abertas da igreja, dificilmente você vai ver isso. E também, dificilmente você vê, então, pessoas saltitando na hora da oferta, assim, com aquela efusão e dizendo, eu estou tão alegre de poder ofertar, eu estou tão feliz de poder ofertar. Veja, eu não estou falando que isso define tudo. Eu só estou te mostrando que esse momento também é um momento espiritual. Também é um momento muito importante, tem que ser feito com entendimento. Tem que ser feito também com a mesma paixão, que a gente canta, que a gente escuta a palavra e permite ela entrar no nosso coração. Tá? Então, hoje eu quero falar de primícias, porque as pessoas precisam compreender que sempre Deus precisa estar em primeiro lugar, como eu disse na primeira lição para você no vídeo anterior. Então, Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, primícia tem a ver sempre com aquilo que está em ordem primeiro. Cronologicamente, é aquilo que vem primeiro. Então, ao mencionar a necessidade de dar honra a Deus, né, está dizendo que se Deus não vem primeiro, você já desonrou a Deus. Veja, tem muita gente que é dizimista fiel, muito fiel. Porém, existe um princípio, que é o princípio das primeiras coisas e dos primeiros, e que às vezes ele é violado e ignorado. Então, não quero que você se torne religioso com isso que eu estou te dizendo, mas é só para você entender o conceito de primeiro, de prioridade e muito mais de honra. Entenda o que eu vou te explicar. Você entrega o seu dízimo todos os meses, mas em que momento, por exemplo, você entrega? Primeiro você saldou todas as contas, primeiro você fez tudo que tinha que fazer, aí, por exemplo, você recebeu o dia primeiro, pagou tudo, fez tudo que tinha que fazer, guardou o seu dízimo, você separou ele, tudo certo. Mas, de repente, você só o entregou lá pelo dia 20. Então, por ordem de acontecimentos, o que veio primeiro? As outras coisas ou isso? Eu estou te falando de honra porque quando a gente trata algo com honra, por exemplo, o matrimônio, a Bíblia diz que bendito seja o leito, né, sem ruga e sem mácula. Bendito seja entre todos os outros relacionamentos. Ou seja, olha só o que a palavra está falando. Esse tem que vir primeiro. Esse tem que ter um lugar muito especial. Isso é honrar o matrimônio. Você pode ter muitos relacionamentos. Você pode ter muitos compromissos, muitos afazeres. Mas esse vem primeiro. Isso é honra. Honra é aquilo que vem primeiro. Honra é aquilo que você coloca em primeiro lugar. Honra é aquilo que você não só separa, mas como você também o faz. Tá bom? Então, o princípio das primícias é nós aprendermos a honrar a Deus nesse quesito, quando nós não apenas fazemos a prática religiosa, por exemplo, de separar para Deus algo, mas também de entregar, também de orar, também de consagrar. Veja, todos os domingos, que é o primeiro dia da semana, as pessoas têm a oportunidade de levar as suas ofertas. Por quê? Porque é o primeiro dia da semana. Então, elas podem levar as suas ofertas e ali fazer uma oração de consagração. Isso também é uma maneira de você manter-se consciente sempre, sabe, de que primícias. Não é religioso, assim, o domingo é o primeiro dia da semana. É isso mesmo. E se a gente desenvolve uma consciência de buscar a Deus em primeiro lugar, de colocar Deus em primeiro lugar, o que é para Deus em primeiro lugar, nós já estamos praticando o princípio das primícias, não apenas no quesito financeiro, mas como estilo de vida. Tá bom? Então, ao entregar
ao Senhor as primícias da nossa renda, nós estamos dando a Deus honra também nesse quesito. Nós estamos dando a Deus honra exatamente nesse ponto da nossa vida, que é a vida financeira. Então, a Bíblia está repleta de histórias de pessoas que mantiveram Deus em primeiro lugar em suas vidas, a despeito do preço a ser pago. Veja, não é de graça colocar Deus em primeiro lugar. Abraão se dispôs a sacrificar Isaque para colocar Deus em primeiro lugar. Sadraque, Mesaque e Abidnego, a mesma coisa. Eles deram preferência e honra a Deus em primeiro lugar. José também, ele foi para a cadeia para não pecar contra Deus numa relação adúltera. Por quê? Porque Deus vinha em primeiro lugar. Os apóstolos, por exemplo, foram presos e açoitados porque importavam antes obedecer a Deus do que aos homens. Estes exemplos servem para nos inspirar, então, a entender o princípio das primícias. E Jesus foi muito claro ao dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As primícias no Novo Testamento tá farto, porque tem gente que diz assim: eu não devo dizimar porque é da lei. Muito bem, o dízimo ele não é da lei, ele é anterior à lei. Mas eu quero dizer para você diferente hoje. De fato, o padrão para nós hoje não é a lei e tampouco é o contexto histórico, é a revelação do Novo Testamento. E aí, meu irmão e minha irmã, aí já não é nem lei, aí já não é nem fato histórico, aí é revelação. No Novo Testamento, o padrão é tudo, é entrega total. O padrão do Novo Testamento é você se dá por inteiro, você não se dá por compartimento, ou seja, a sua vida financeira é uma entrega como a entrega da sua própria vida, e você põe isso no padrão de Deus. Então, de fato, para mim hoje, o que eu ministro é que dízimo é para quem está começando a sua caminhada cristã e ainda não tem revelação das coisas de Deus, porque dízimo é o básico, é o primeiro ensinamento. Quem já tem uma comunhão com o Espírito Santo e com Jesus, ele transcende. Se ele pode fazer mais, por que fazer menos? Se ele pode exceder o que era o padrão da lei, por que ele vai viver pela lei? Agora, irmãos, graça não é nós vivermos abaixo da lei. E tampouco graça é nós fazermos menos do que alguém que está obrigado a fazer. Isso não tem a ver com graça. A graça no Novo Testamento nos leva num outro padrão. O padrão da lei era olho por olho, dente por dente. Está justificado. Mas o padrão do Novo Testamento e da graça é: até que tanto eu tenho que perdoar? Até 70 vezes 7. Isso por dia. Então faz a conta aí. No ano é muita coisa. Dá para você perdoar muita gente, né? Então, querido, entenda de uma vez por toda que essa conversa que alguns têm aí de que, olha, eu não contribuo porque isso é do Velho Testamento. Isso é maligno não contribuir. Você sabe por quê? Porque Deus é generoso. Eu já falei no primeiro capítulo. Sabe? Isso são coisas de gente avarenta. São coisas de pessoas que não entenderam o propósito e a proposta do Evangelho. Você não precisa ser crente para ser generoso, por exemplo. Nós aprendemos isso na nossa humanidade, a doar, a contribuir um com o outro. Quem tem um pacote de café, reparte com quem não tem nada. Toma um café junto e etc. Então, meu irmão, o que eu quero te falar aqui hoje, no nome do Senhor Jesus, não permita Satanás colocar um gesso na sua mente, porque a palavra ela vem para nos libertar. E quando o conhecimento nos atinge, nós nos libertamos. Tá? Então, primícias tem a ver com honra a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, imitar a Deus, copiar a Deus. E quando a gente entrega a primícia aqui no Novo Testamento,
Qual é o padrão? O que nos é ensinado? O que a gente deve aprender aqui, então, sobre levar as primícias? Primeiro, que é um princípio que te abençoa. Nenhum princípio da palavra vem para amaldiçoar a vida de alguém e colocar essa pessoa em dificuldade. Sabe? Ao adotar o princípio de primícias na sua vida, o que você está dizendo é: eu estou imitando o padrão do céu. Eu estou imitando a revelação de Deus. Eu estou imitando aquilo que a palavra fez por mim. Então, veja, lá no Velho Testamento, o padrão era mínimo. Qual que era o mínimo? As pessoas colhiam e depois que elas colhiam, elas separavam, então, em primeiro lugar, para Deus e levavam. Então, os primeiros frutos da terra, dos animais, isso então era levado para Deus. O que muda de contexto hoje? A maioria de nós hoje não tem terra, a gente não é produtor rural, nós não temos chácara, enfim, a gente trabalha no emprego convencional, por exemplo, num escritório, numa empresa, numa revenda e etc. Então, como que eu tiro dos primeiros frutos da minha fazenda? É por isso que a gente tem que trazer a revelação do Novo e do Velho Testamento também, para que você entenda o que isso significa. Que princípio você o adota no contexto que você está, no contexto que você vive. Se é de salário, primícia tem a ver com o que você tem. É renda, é numerário. Agora, se você tem um campo, tem uma fazenda, e é de lá que você talvez, então, extrai o seu ganho, também é dessa forma, tá? Mas não tem muita diferença. Tá? Eu quero só fazer um contraponto aqui, só para você entender um pouco. Existe uma oferta de Caim e Abel que é muito controversa. As pessoas dizem assim: por que Deus rejeitou a oferta, então, de Caim e recebeu a de Abel? Eu acredito que é por conta do princípio das premissas. Diz aqui assim, o diferencial encontrado nas ofertas de Caim e Abel está diretamente ligado à entrega das primícias. Muitas pessoas acreditam que o erro de Caim foi trazer uma oferta dos frutos da terra, ao invés de ofertar um cordeiro, uma tipologia de Cristo. Mas eu não penso que isso seja o verdadeiro problema. A lei das primícias fazia com que cada um trouxesse os primeiros frutos do seu trabalho. E a Bíblia nos revela qual era o trabalho de cada um deles. Abel era pastor de ovelhas e Caim lavrador. Logo, as primícias de Caim teriam que ser frutos da terra. E de Abel, o oposto, pode ter certeza. A Bíblia diz que Deus se atentou na oferta de Abel. Porém, não se atentou à oferta de Caim. E a primeira menção das primícias nas Escrituras é encontrada justamente nesta oferta. Veja, Gênesis capítulo 4, verso 3, até a parte A do verso 5, diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Então, por outro lado, note então que quando Caim trouxe a sua oferta ao Senhor, no fim de uns tempos, independente do que sejam tempos, ao que a Bíblia se refere aqui, meu irmão e minha irmã, o fato é que Caim não honrou a Deus. Com os primeiros frutos, a entrega das primícias é uma forma de reconhecer a Deus em primeiro lugar. Por outro lado, deixá-lo para o fim significa dar a ele o primeiro lugar. Não significa, ao contrário que eu estou te dizendo aqui, o primeiro lugar. O Senhor não aceitou isso de Caim, assim como ele não aceita isso de nós hoje. E aí tem todo o relato mostrando que Caim se irou com Deus, que Caim então se revoltou
e chegou ao ponto de assassinar o seu irmão. Tá? As consequências espirituais, então, querido, olha, de quando nós honramos a Deus. Então, o melhor ensino sobre isso é citado aqui no livro, Quando Deus é o Primeiro. O pastor Mike Rice, em sua leitura, ele ampliou o horizonte disso e trouxe o assunto sobre as primícias. E ele abriu os nossos olhos para o que foi, de fato, o pecado cometido por Acã em Jericó. Então, Jericó era a primeira cidade a ser conquistada em Canaã. Portanto, de acordo com a lei das primícias, o despojo de guerra não era deles, e sim do Senhor. Ou seja, tocaram em algo que era de Deus. Meu irmão, quando a gente toca no que é de Deus, a gente toca na honra de Deus. Porque Deus não precisa de nada. Mas aquilo que é para ser consagrado a Deus, e eu e você toca, nós quebramos o princípio, então, de bênção. Existem consequências espirituais abençoadoras e dificultadoras, que a gente chama de maldição. Quando a gente toca naquilo que é primícia, a gente desonra a Deus, porque não o colocamos em primeiro. E a ideia que a gente precisa ter, com os nossos olhos muito ampliados sobre o que aconteceu em Jericó, com o ato de Acã, foi exatamente isso. É que eles tomam os despojos para si, antes de dizer que era de Deus. Era a primeira cidade e era o primeiro despojo. E fizeram de uma maneira, então, errada. Enfim, eu acho que para você está claro o que é, então, esse princípio das primícias. Honrar a Deus. Então, eu só quero finalizar com você esse capítulo. Como, quando e onde você deve entregar, então, as suas primícias. Como que você, então, entrega? Algumas pessoas, até um tempo atrás, elas estabeleciam o valor de um dia de trabalho para dizer, esse é a minha primícia porque corresponde a um dia do meu trabalho, considerando como o primeiro dia. E por isso a gente muitas vezes entrega no primeiro dia do ano, que é a virada do ano novo. Então preste atenção, mas isso fica muito reduzido a pensar numa mentalidade de quem recebe apenas salário. Um profissional autônomo, por exemplo, que ganha comissão, um empresário, um comerciante, um profissional liberal. O que eu quero te mostrar é que honrar a Deus e que primícia não tem a ver simplesmente com um numerário comum. É um ato de fé que você tem também de dizer, essas são as minhas primícias, os primeiros frutos. Então, quais são? Tem gente que ainda nem ganhou, porque, por exemplo, ele vai receber o mês de janeiro em fevereiro. Então, tem gente que ele se antecipa. Então, como que eu entrego? Estabeleça algo junto com Deus. Estabeleça no seu coração o que você vai colocar como primícia para Deus. Generosamente, liberalmente, com alegria. Então, primícia é sempre primeiro. Por que primícia é diferente de oferta? Porque a oferta eu e você deve fazer regularmente. Regularmente. Então, toda semana você separa. Então, isso é com regularidade. Agora, o que é igual para primícia, oferta e para dízimo? Você deve fazer isso com alegria e com gratidão no seu coração. Quem dá a Deus deve dar com alegria. Então, como que a gente entrega a primícia? Com o coração alegre, com o coração cheio de fé, com o coração cheio de gratidão e também nós entregamos a nossa primícia, querido, no lugar certo. Aonde se deve entregar as suas primícias? No lugar que você congrega, no lugar que Deus te plantou, no lugar onde você vive em comunidade, no lugar onde você participa para desenvolver. As primícias, lá no Velho Testamento, eram para o sacerdote, em primeiro plano, manter o templo, eram entregues para os sacerdotes. Lá em Atos dos Apóstolos, isso era colocado aos pés dos apóstolos. Então, você entrega
no lugar que você congrega. Pastor, eu posso fazer isso para um outro lugar? Pode, desde que você tenha condições de dizer assim, olha, o lugar que eu estou participando, estou honrando, estou abastecido e abastecendo, então eu também quero exceder. Eu posso? Pode, você pode fazer. E quando? Quando eu devo fazer? Sempre nos primeiros, olha, no primeiro dia do mês, no primeiro domingo do mês, no primeiro dia do ano, faça as suas primícias. Então, as primícias são para quê, pastor? São para o reino. Agora, tem gente que entrega primícia, por exemplo, ele coloca para propósitos estabelecidos na igreja. Eu queria até corrigir algo aqui. Nós, às vezes, fazemos isso errado. Porque primícias não são como uma oferta alçada para comprar o som da igreja, para trocar o piso, para fazer a pintura. As primícias são necessariamente para guardar, salvaguardar as necessidades espirituais dos sacerdotes, de quem trabalha na igreja, de quem ministra, de quem vive também pela obra. Então, meu irmão, abra o seu coração para essa revelação e eu acredito que Deus irá te abençoar. Então, como entregar? Com alegria, com gratidão no seu coração, com fé, crendo, sabendo que Deus deve vir primeiro. Onde? Na sua igreja. Quando? Semanalmente. E agora, no fim de ano, no primeiro dia. E você pode estabelecer isso como princípio de vida, tá bom? Vamos orar para que Deus te abençoe? Senhor, no nome de Jesus, eu quero que cada um, ao receber este conteúdo, receba a revelação da palavra, receba, meu Deus, da tua graça, receba, meu Deus, entendimento e, sobretudo, seja desafiado em fé para crescer, meu Deus, e para prosperar. Deus, que nessa jornada do conhecimento na tua palavra, cada um seja instruído, meu Deus, na tua revelação. E a minha oração é que portas sejam abertas. Ó Deus, é pela fé que cada um vai aplicar. Ó Deus, que cada um vai fazer em ato, meu Pai, no nome de Jesus. Que cada um receber este conteúdo seja visitado pelo Espírito Santo, que nos faz, meu Deus, entender e compreender as realidades celestiais. Abre os nossos olhos. E Deus, a minha oração é para que todos aqueles que estão endividados, aqueles que estão, meu Deus, Pai, em momentos de aperto, aqueles que estão em momentos, Senhor, hoje, ó Deus, de total desespero, seja alcançado, meu Deus, pelo teu favor. Primeiro, pela tua paz, que gentilmente o Senhor nos dá. Segundo, meu Deus, pela tua promessa. Ó Deus, a tua promessa traz esperança aos corações. Que essa pessoa, ao receber esta oração, tenha o coração dela renovado em esperança, de que dias melhores irão alcançar. E terceiro, meu Deus, é a fé que o Senhor nos dá, a força que o Senhor nos dá, meu Deus, para nos levantarmos e alcançarmos as promessas que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, meu Deus, por esta vida. Muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor está nos proporcionando nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe rique e poderosamente. Te espero no nosso próximo encontro aqui. Interaja conosco, manda mensagem, replique esse conteúdo e se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Graça e paz. Até a próxima.